Olá pessoal, bem-vindos ao canal Audioculto Além das Páginas. Prosseguindo com a leitura do livro de Joyce Meyer, Administre Suas Emoções. E nós vamos prosseguir com o capítulo 3, sobre como curar as nossas emoções danificadas, na parte 2. Continuando. Abrir-se para Deus. E esta é a mensagem que ouvimos dele agora. Estamos relatando a vocês. Deus é luz e não há escuridão nele de forma alguma. Se dissermos que somos participantes e desfrutamos de comunhão com ele quando vivemos, nos movemos e andamos nas trevas, estamos falando falsamente, não vivamos e praticamos a verdade. 1 João, capítulo 1, versículos 5 e 6. Esta é uma ótima passagem bíblica porque nos mostra que se assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e pela nossa situação e não tentarmos culpar outra pessoa, esse será o primeiro passo para recebermos a nossa cura. Muitas vezes, as coisas que tentamos esconder, enterrando-as profundamente dentro de nós, tornam-se trevas dentro de nós. Mas essa passagem nos diz que em Deus não há escuridão alguma. Então, quando permitirmos que ele entre em nossos corações e mentes, não há operar escuridão ali. Estou feliz que Deus preenche todos os espaços do meu coração, para que eu seja preenchida com sua luz. Que eu saiba, não há lugares em meu coração que estejam bloqueados para ele e para a luz que vem com sua presença. Muitas vezes, um dos sinais que estamos a caminhar na luz do Evangelho é que temos boas relações com todas as pessoas com quem temos contato na nossa vida cotidiana, incluindo nosso cônjuge e os nossos filhos. Posso dizer com sinceridade que neste momento não conheço nenhuma pessoa na minha vida com quem tenha um problema grave. Não é porque todos mudaram. A razão é que permiti que o Senhor entrasse naqueles recônditos escuros do meu coração e os enchesse com a sua luz maravilhosa. Abri-me à luz penetrante e purificadora do Espírito Santo de Deus. O resultado é que, enquanto eu costumava viver e andar nas trevas, no medo e na miséria, agora vivo e ando na luz, na paz e na alegria. Quando eu era uma pessoa por dentro e outra por fora, tive que usar máscaras e ser falsa. Tive que fingir e jogar. Estou tão feliz por agora estar diante de Deus, da minha família e de todos os outros, e estar em paz comigo mesma e com os outros. Não preciso mais viver com medo do que pensam de mim, porque abri meu coração ao Espírito Santo de Deus e ele iluminou os lugares escuros dentro de mim para que eu possa viver livre. Você pode dizer a mesma coisa se abrir seu coração para Deus e permitir que ele preencha cada parte de você com seu espírito vivificante. O nariz sabe, mas se realmente estamos vivendo e andando na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado e culpa, limpos do pecado em todas as formas de sua manifestação. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. Gosto da última parte deste versículo que fala do sangue de Jesus nos purificando de pecado e todas as suas formas de manifestações. Deixe-me dar um exemplo de como isso funciona em nossa vida cotidiana. Se houver algo podre em sua geladeira, você saberá que está lá toda vez que abrir a porta, porque sentirá o cheiro. Você pode não saber o que é ou exatamente onde está localizado, mas pode ter certeza de que está em algum lugar. Acredito que nossas vidas são assim. Se houver algo podre dentro de nós, aqueles que entrarem em contato próximo conosco irão perceber, quer saibam o que é ou o que está ali. Eles vão cheirar ou sentir isso. Em 2 Coríntios 2, versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz que, como crentes, somos a doce fragrância de Cristo, que exala para Deus, discernível igualmente entre aqueles que estão sendo salvos e entre aqueles que estão perecendo. Infelizmente, também funciona de maneira oposta. Quando há algo dentro de nós que foi fechado e se tornou podre e estragado,
exalam um aroma totalmente diferente, detectável por todos. É por isso que devemos nos abrir e permitir que o Espírito Santo entre e limpe nossos corações e remova tudo que nos está nos fazendo exalar o mau cheiro. Quando nos abrimos ao Senhor e deixamos que Ele comece a nos limpar e a curar por dentro, encontraremos uma comunhão cada vez melhor com todos aqueles que nos rodeiam. Isso não acontecerá da noite para o dia, porque é um processo, mas isso começará a acontecer, um passo de cada vez, chegando à raiz do problema. Se dissermos que não temos pecado, recusando-nos a admitir que somos pecadores, iludimos-nos e desencaminhamos-nos, e a verdade que o Evangelho apresenta não está em nós, não habita nos nossos corações. Se admitirmos livremente que pecamos e confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo à sua própria, ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Tudo que não está em conformidade com sua vontade em propósito, pensamento e ação. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Nesta passagem, vemos que nunca podemos esperar encontrar uma solução para o nosso problema de pecado, até que estejamos dispostos a admitir que temos um problema de pecado, e então permitir que o Senhor nos purifique dele. Parte deste processo envolve fazer um inventário espiritual de nós mesmos para chegar à causa raiz do nosso pecado. Quando você está tendo problemas emocionais, uma das coisas que eu encorajo você a fazer é perceber que as emoções que está vivenciando não são problema, mas apenas a sua manifestação. O que você precisa fazer não é apenas lidar com os sintomas, suas emoções, mas chegar à raiz do problema, seja lá o que esteja fazendo com que você se sinta assim. Geralmente, prestamos muita atenção aos nossos sentimentos. Dizemos coisas como: sinto que ninguém se importa comigo. Sinto que os outros não me amam nem me entendem. Sinto que as pessoas não prestam atenção suficiente a mim. Esses pensamentos e declarações são evidentes de que estamos sendo influenciados por aquilo que percebemos a partir de nossas emoções, e não do que realmente está acontecendo em nossas vidas. Deixe-me dar um exemplo. Digamos que uma mulher sinta que o marido não lhe dá atenção suficiente. Então ela ora a Deus e pede que faça com que seu marido seja mais atencioso com ela. Quando sua oração não é atendida, ela mesma se propõe a fazer isso acontecer. Ela reclama e reclama com o marido. Você não está prestando atenção suficiente em mim. Você não se importa comigo ou com meus sentimentos. A verdade é que não importa quanta atenção seu marido ou qualquer outra pessoa lhe dê, ela nunca ficará satisfeita. Nunca será suficiente. Por quê? Porque ela está tentando obter de outras pessoas o que só pode vir de Deus. Ela está tentando construir sua autoimagem com base no feedback e nas opiniões dos outros, e não com base em seu próprio valor aos olhos do Senhor. O problema dela pode parecer o fato de ela não ser amada e apreciada, mas a raiz do problema é o fato de que ela se sente assim, porque passou fome emocional quando criança. Como resultado, agora que é adulta, ela exige mais dos outros do que eles estão preparados ou são capazes de dar. Então ela sufoca todos que se relacionam com ela. Se ela não perceber o que está acontecendo e fizer algo a respeito, ela acabará não tendo nenhum relacionamento. A menos que ela chegue à raiz do problema e o resolva, ela passará a vida toda culpando os outros, alegando que seu problema é culpa deles, porque eles não são sensíveis a ela ou não a apreciam. Ela está ouvindo seus sentimentos e emoções em vez de chegar à raiz do problema e descobrir o que realmente está fazendo com que ela se sinta assim. Aqui está outro exemplo da minha própria vida. Quando eu estava tendo tantos problemas emocionais, costumava explodir e ter um ataque se as coisas não acontecessem do jeito que eu queria. Eu poderia estar trabalhando na cozinha com tranquilidade e calma, mas se meus filhos passassem pela porta dos fundos e deixavam abater, bum! Eu me tornaria uma pessoa totalmente diferente. Eu abria e ficava chateada e pulava em cima deles. Então, eu iria ao Senhor em oração e diria: Deus, o que é de errado comigo? Como eu tinha certeza de que não havia nada de errado comigo, o que realmente eu perguntava era: o que há de errado com essas pessoas?
Eu estava totalmente convencida de que, se os outros não fizessem o que fizeram, eu não reagiria da maneira que reagi. Mas a verdade é que a culpa foi minha. Se um dos meus filhos entrasse pela porta e tropeçasse no soleiro da porta e caísse, oh, querido, o que há com você? Você está bem? Eu atacava e gritava: o que está acontecendo? Em vez de dizer o que não consegue nem entrar em casa sem fazer bagunça, pelo amor de Deus, eu tenho que te ensinar a andar. Eu estava continuamente culpando alguém ou alguma coisa pelos meus sentimentos. Mas um dia, no meio da minha oração, Deus, o que era errado comigo, ele me mostrou o que era. Foi uma revelação que mudou a minha vida. O Senhor falou comigo e disse: você passa a vida fazendo todas as coisas que acha que deveria fazer para ser uma boa esposa, mãe e cristã. Mas a verdade é que por dentro você se sente culpada e condenada por tudo. Desde não orar o suficiente até se sentir responsável pelas coisas que aconteceu com você no seu passado. Então ele continuou dizendo: esses sentimentos colocam uma pressão sobre você que se acumula dentro de você. Como você passa a maior parte do tempo sozinho em casa, não tem ninguém com quem desabafar suas emoções. Então você se torna como uma panela de pressão. A primeira vez que algo acontece para sobrecarregar seu sistema, você explode. Pode ser assim que está acontecendo com você. Como eu, você pode sentir tanta pressão crescendo dentro de você por causa dos seus sentimentos e emoções não resolvidos, que sempre que acontece alguma coisa que você não gosta, isso o irrita. Como eu, você pode nem saber o que está fazendo com que você reaja dessa maneira. Li que estudos médicos indicam que 75% das doenças físicas são causadas por problemas emocionais. E um dos maiores problemas emocionais que as pessoas enfrentam é a culpa. Muitas pessoas estão se punindo com doenças. Elas se recusam a relaxar e aproveitar a vida, porque afinal não merecem se divertir. Então, elas vivem na penitência perpétua do arrependimento e do remorso. Esse tipo de estresse deixa as pessoas doentes. Se isso descreve você, a única resposta é invocar o Espírito Santo para ajudá-lo a chegar à raiz do problema que lhe está causando tanta miséria. Só ele sabe o que fazer para ajudá-lo. Lembro-me de uma pequena história que eu vi sobre Henry Ford. Um dia, algum equipamento importante de sua fábrica de automóveis não estava funcionando direito. Então ele ligou para um amigo chamado Steinmetz, que era um verdadeiro gênio da mecânica. Seu corpo estava deformado, mas sua mente era fenomenal. Quando Ford percebeu que ninguém mais poderia consertar o maquinário tão necessário, Ford chamou Steinmetz, que mexeu nele por cerca de 10 minutos e o fez funcionar novamente. Os dois amigos alegraram-se e Steinmetz foi embora. Poucos dias depois, Ford recebeu uma conta de Steinmetz de US$ 10.000. Você imediatamente ligou para um amigo e reclamou. 10.000? Acha que isso não é um pouco exagerado? US$ 10.000 é muito dinheiro para pagar alguém para mexer por 10 minutos. Stamets respondeu: bem, US$ 10 desta nota foram pelos 10 minutos que passei consertando. US$ 9.990 foram por saber onde mexer. A razão pela qual o Espírito Santo é tão valioso nesse tipo de cura é porque ele sabe onde mexer. O Espírito Santo é o único que conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe o que há de errado com você e o que fazer a respeito. A melhor coisa que você pode fazer para resolver o seu problema é chamá-lo para trabalhar e deixá-lo fazer os consertos necessários. Enquanto ele faz isso, seja paciente. Lembre-se, a cura emocional é um processo que leva tempo. Pitífico ou poderoso? Seja bem equilibrado e esteja vigilante e cauteloso em todos os momentos, pois esse seu inimigo, o diabo, vagueia como um leão que ruge, procurando alguém para agarrar e devorar. Resistir a ele, seja firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos são atribuídos à sua irmandade em todo o mundo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Se você deseja receber sua cura emocional e seguir em frente com sua vida, deve abandonar a autopiedade. Estou tão convencida dessa verdade que chegarei ao ponto de me fazer a mesma pergunta que Deus me fez há vários anos. Você quer ser lamentável ou poderosa?
Também farei algumas outras perguntas para você sobre esse mesmo assunto. A primeira é: você sente pena de si mesmo? Seja honesto com a sua resposta. Não faça como eu fazia e respondia: sim, mas. Deus me mostrou que a autopiedade é como um muro que nos impede de avançar na vida. Na minha própria vida, tive que aprender que todo mundo tem problemas. Só porque fui abusada quando criança, não sou um caso especial. Como todos os outros, tenho que assumir a responsabilidade pela minha própria cura e restauração. E você também. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Minha próxima pergunta é: você está com raiva? Durante anos andei por aí com uma enorme dor no ombro, porque o que aconteceu para mim não foi justo. Isso não deveria ter acontecido com um cachorro, então eu mereço. É um pouco difícil para a carne admitir que nossos problemas especiais não nos tornam casos especiais. Somos todos especiais para Deus, mas todos foram feridos ou abusados de uma só vez, de um jeito ou de outro. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento e evitar culpar o passado ou aqueles que nos machucaram. A Bíblia nos diz que aqueles que se afundam na autopiedade tornam-se vulneráveis ao diabo, que procura alguém para devorar. Se não queremos que o diabo nos devore, então precisamos resistir à autopiedade, culpar os outros e carregar o peso nas costas. Se fizermos as coisas da maneira de Deus, experimentaremos a vitória de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor estava tentando transmitir para mim quando me perguntou se eu queria ser lamentável ou poderosa. Ele estava me dizendo então, assim como está dizendo a você agora: você pode ter motivo para sentir pena de si mesma, mas não tem o direito de fazê-lo, porque estou disposto a curar sua vida de tudo que Satanás tentou fazer com você. E eu usarei isso para o seu bem e para a minha glória. Todas as mágoas e feridas que você sofreu, até mesmo as coisas que você fez para prejudicar a si mesmo, o Senhor pode transformar as ferramentas e o equipamento que você precisa para ministrar a outras pessoas feridas. O curador ferido. Bendito seja o Deus e o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da simpatia e o Deus de todo o conforto, que nos conforta em todas as dificuldades, para que também possamos confortar aqueles que estão em qualquer tipo de dificuldade ou angústia, como o conforto com o qual nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. O melhor curador é muitas vezes o curador ferido, porque ele sabe com o que está lidando, já que ele próprio sofreu. Isso é o que Paulo estava dizendo nessa passagem da sua carta à igreja em Corinto. Se você passou por momentos difíceis em sua vida, terá ainda mais sucesso em ministrar àqueles que estão passando pelo mesmo tipo de sofrimento em suas vidas. Isso não significa que aqueles que nunca sofreram dificuldades ou dor não possam ser usados pelo Senhor. Alguns dos maiores e mais poderosos ministros que conheço viveram vidas quase perfeitas. Mas só porque você e eu sofremos, não nos impede de ministrar com sucesso também. Estou escrevendo esse livro para ajudá-la a perceber que, mesmo que você tenha passado por momentos difíceis na sua vida, Deus pode usar o que você passou para a sua glória, se você permitir que Ele faça. Se eu ainda estivesse de volta ao ponto de partida, sentindo pena de mim mesma, não seria bom para mim mesma ou para qualquer outra pessoa. Na verdade, eu provavelmente estaria no prato do diabo. Ele estaria me mastigando e me cuspindo. Mas, porque o Senhor me deu a graça de abandonar a minha autopiedade e aceitar o desafio de viver para Ele, agora sou capaz de ajudar centenas de milhares de pessoas em todo o país e além. Para mim, o maior testemunho do mundo é ser capaz de dizer: Deus pegou o que Satanás tentou usar para me destruir, e Ele transformou isso para a sua glória e usou para a sua melhoria de outras pessoas no reino. É preciso Deus para fazer isso. Não importa onde você esteja hoje ou o que esteja pensando, Deus pode mudar a sua situação e usá-la para promover o seu reino e trazer bênçãos para você e para muitos outros. Compaixão ou piedade? Ora, os feitos da carne são claros. São imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, raiva, egoísmo, divisões, espírito partidário, seitas com opiniões
peculiares, heresias, inveja, embriaguez, farra de coisas do gênero. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Na Bíblia, a palavra piedade sempre significa compaixão, que leva uma pessoa a agir em nome de outra pessoa. Piedade ou compaixão nunca são usados nas Escrituras para se referir a sentir pena de nós mesmos por causa do que estamos passando. Na verdade, nesse sentido, a autopiedade é vista como um dos pecados da carne listados aqui em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Quando o Senhor me revelou esse fato pela primeira vez, pesquisei para ter certeza de ter ouvido corretamente, mas não consegui encontrar lá. Então tentei outra tradução. Quando ainda não consegui encontrar, o Senhor falou comigo e disse: isso se chama idolatria. Isso é verdade. Quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e começamos a chorar de pena de nós mesmos, o que estamos fazendo? Estamos nos idolatrando. Estamos nos tornando o centro de tudo e sentindo pena de nós mesmos, porque nem tudo na criação de Deus está indo como gostaríamos. A verdadeira piedade ou compaixão nos leva a agir em nome de outra pessoa, mas a autopiedade ou a idolatria nos arrasta para a depressão e a desesperança. Você se lembra do que Paulo e Silas fizeram quando se viram acorrentados na prisão de Filipos por tentarem fazer o bem aos outros? Em vez de sentirem pena de si mesmos, começaram a cantar, louvar e regozijar-se no Senhor. Como resultado, eles levaram o carcereiro ao arrependimento e à salvação. Quando enfrentamos provações e problemas, temos uma escolha. Podemos sentir pena de nós mesmos ou podemos levantar a cabeça e esperar que o Senhor nos conduza à vitória, assim como ele fez com Paulo e Silas. A escolha é nossa. Continue com a vida. Davi, portanto, implorou a Deus pela criança. Davi jejuou e entrou e ficou deitado no chão a noite toda. Seus servos mais velhos levantaram-se e foram até ele para criar. Levantou-o do chão, mas ele não quis, nem comeu com eles. E no 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi temeram dizer-lhe que o menino estava morto, pois disseram: enquanto o menino ainda estava vivo, falamos com ele e ele não quis ouvir a nossa voz. Ele se machucará se lhe dissermos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que seus servos cochichavam, percebeu que o menino estava morto. Então ele lhes perguntou: a criança morreu? E eles disseram: ele é morto. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Então ele foi para sua casa e, quando pediu, colocaram comida diante dele e ele comeu. Então seus servos lhe perguntaram: que é isso que fizeste? Você jejuou e chorou enquanto a criança estava viva, mas quando a criança morreu, você se levantou e comeu. Davi disse: enquanto o menino estava vivo, jejuei e chorei, pois eu disse: quem sabe se o Senhor terá misericórdia de mim e deixará a criança viver? Mas agora que ele está morto, por que eu deveria jejuar? Posso trazer de volta novamente? Eu irei para ele, mas ele não voltará para mim. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 16 a 23. O que Davi estava dizendo aqui nessa passagem? Ele estava dizendo: quando meu filho ficou doente, fiz tudo o que pude para salvá-lo. Agora que ele está morto, não há nada mais que eu possa fazer. Por que eu deveria ficar sentado lamentando por algo que não posso mudar? Será muito melhor para mim se eu me levantar e seguir com a minha vida. É assim que o Senhor está nos encorajando a fazer hoje. Ele está nos dizendo para pararmos de lamentar o que aconteceu no passado e tomarmos a decisão de viver hoje e todos os dias pelo resto de nossas vidas. Ele está nos dizendo para não estragar o tempo que nos resta lamentando que foi perdido. Agora, obviamente, quando vivenciamos a perda de um ente querido, há um período normal de luto que deve ser superado. Mas se esse período de luto se prolongar por muito tempo, ele se tornará destrutivo. Faça uma promessa agora mesmo de que, a partir deste momento, você não vai mais desperdiçar esse valioso tempo sentindo pena de si mesmo e chafurdando na autopiedade por coisas que você não pode mudar. Em vez disso, comprometa-se a viver cada dia ao máximo, aguardando ansiosamente o que Deus tem reservado para você ao segui-lo, um passo de cada vez. E assim finalizamos este capítulo
referente à cura das emoções danificadas, da segunda, a parte 2. E em breve a gente volta com o próximo capítulo, que são as emoções e o processo de perdão. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve. Tchau, tchau.